Fala galera, seja bem-vindo, seja bem-vinda! Estamos juntos novamente para mais uma live, mais uma aula de chave do Enem. E essa semana, aquela semana que para mim é semana do coração, é semana de humanas. Fez o simulado, para quem é da nossa rede, quem não é, bem-vindo também, vem conosco aqui no canal da Educação Adventista Brasil. Você sempre é bem-vindo, compartilha esse vídeo, vamos lá estudar, porque você com certeza quer e vai mandar bem nos vestibulares e na prova do Enem. Bom, vamos começar então essa nossa noite de humanas por filosofia, né? Quem tá com a listinha na mão, pega lá exercício de 1 a 5 e para resolver é com ele, nosso querido e amado professor Yuri. Rodou a vinheta. E aí, galerinha do Chave do Enem, estamos continuando aí o nosso trabalho na aula de filosofia, esse bimestre estudando filosofia da arte, tá? Uma questão bem interessante sobre a questão da estética, né? E sobre como que a arte pode nos ensinar muita coisa nesse processo aí de reconhecimento do ser humano, né? Como que ele é construído, como ele é retratado. Vamos lá então, vamos trabalhar um pouquinho aí, 5 questõezinhas. Coloca a tela cheia para mim, que fica melhor para enxergar. Vamos lá. Leonardo da Vinci, famoso, né, pintor renascentista, escultor, inventor, cara completo. A pintura é um meio de analisar a natureza, de produzir uma visão especulativa de suas formas regulares e inteligíveis, sujeita às mesmas leis gerais que a ciência começariam depois a identificar e traduzir em linguagem matemática. Essa análise que a visão do artista realiza e que a sua atividade transforma em obra, completa-se na síntese do quadro e da tela pintada, que permite ver em sua beleza intrínseca, graças à perspectiva geométrica, um espaço da realidade natural. A natureza revela-se aos olhos dos que sabem vê-la e, através deste meio privilegiado que é a pintura, torna-se visível e inteligível para os outros. Olha que texto interessante. Então esse texto aqui, esse trecho acima, né, ele explica uma concepção segundo qual a função da arte, qual que seria a função da arte. Então é de ordem intelectual, sendo paralela à ciência e à filosofia, é de ordem decorativa, sendo manifestação da compreensão natural de enfeitar-se, é absolutamente autônoma, associando-se apenas à criação do belo, é de ordem recreativa, sendo paralela à de entretenimento e do lazer, e é de ordem criativa, sendo paralela à da fantasia, da perceptividade e do divino. Então ali aquele texto ele está falando justamente sobre a ligação que a arte tem tanto com a filosofia quanto com também a ciência, né? Que ela também, a arte ela pode ser intelectual, certo? Então a alternativa correta é a alternativa A, tá? Vamos lá então para 2. Pode colocar a tela cheia de novo para nós. Texto 1, tá? Uma filosofia da percepção que queira reaprender a ver o mundo restituirá a pintura e as artes, em geral, seu lugar verdadeiro. Texto 2. Os grandes autores de cinema nos aparecem
confortáveis, não apenas com pintores, arquitetos, músicos, mas também com uma imagem, com imagens em vez de conceitos. De que modo os textos sustentam a existência de um saber ancorado na sensibilidade, ou seja, é aquele conhecimento que vem através dos sentidos. Admitindo o belo como fenômeno transcendental, reafirmando a vivência estética como juízo de gostos, ou de gosto, considerando o olhar como experiência de conhecimento, apontando as formas de expressão com auxílio da razão e estabelecendo a inteligência como implicação das representações. Então aí a alternativa que nos mais conecta esses dois textos é a questão C, considerando um olhar como a experiência do conhecimento, né? Para ti poder conhecer a arte, né, tu tem que usar os teus sentidos para que ela possa efetivamente ser considerada um conhecimento, né? Vamos então agora para a questão 3, a estética na filosofia. Uma das teses defendidas por Platão, Platão, lá em Platão já falava sobre isso, é a de que quando uma pessoa se identifica com coisas boas, alcança o belo. E foi a partir desse pensamento platônico que, na Idade Média, surgiu a ideia de estudar a estética separadamente das outras duas áreas da filosofia a que estava atrelada, a lógica e a ética, surgindo assim a filosofia do belo. No passado, o significado de estética era um pouco diferente do que temos hoje. Ela indicava o quê? O que ela indicava? Tá? A conduta e as relações humanas no mundo inteligível. B, a compreensão do mundo pelo seu aspecto sensível. C, uma visão empirista em contrapartida à visão idealista de Platão. D, uma ideia imposta pela razão com relação às emoções. E E, a sapiência do mundo pela aparência racional. Tá? Qual será a questão certa aí? O que tu marcou? Vamos lá. E aí a questão certa é a alternativa B, a compreensão do mundo pelo aspecto sensível. Tá? Sem os sentidos, é muito difícil de tu ter a compreensão do belo. Sem os sentidos é muito difícil de tu ter qualquer compreensão do que é arte, certo? Claro que às vezes as pessoas não têm um sentido, mas tem outros, eles conseguem. Por exemplo, existem pessoas que têm deficiência auditiva e que mesmo assim conseguem tocar um instrumento, mas de alguma forma esse som vai fazer sentido para ele, né? Texturas, né? Cores, então tudo isso são captados pelos sentidos, então é necessário que haja essa conexão. Vamos para a questão 4. Com a falta de evidência do conceito de arte e com a evidência de sua historicidade, ficam em questão não só a criação artística produzida no processo de herança cultural clássica ou moderna, mas também as relações problemáticas entre a arte e as várias modalidades de produção de imagens e de ofertas de entretenimento que surgem a partir do século XX. Né? O que é arte erudita, o que é arte popular. Texto 2. A discussão entre o grafite como arte ou como vandalismo reflete o modo como cada gestão pública entende essas interpretações urbanas. Até 2011, o grafite
em edifícios públicos era considerado crime ambiental e vandalismo em São Paulo. A partir daquele ano, a paisagem da cidade, o grafite, por sua vez, é considerado arte urbana. No contexto filosófico, né? Aí entra uma pergunta, né? Para ti, o grafite é considerado arte, é vandalismo, é o quê? É bem interessante essa discussão. Eu considero grafite arte, desde que, onde ele seja produzido, né, tenha uma autorização, né? Lógico. A pessoa não vai fazer um grafite na tua parede sem tu permitir, né? Isso traz alguns problemas, mas para mim grafite é arte. Até por sinal, aqui na nossa cidade tem um espaço que foi cedido pela prefeitura, que o pessoal está fazendo uns grafites muito massa. Cara, que grafites bonitos que estão saindo ali. Tem uns que eles fizeram lá sobre o Egito, rapaz, muito lindo. Então, olha, às vezes eu paro e fico olhando aquele grafite, acho sensacional. O cara fazer tudo com spray. No contexto filosófico sobre o conceito de arte, os dois textos concordam em relação a necessidade do engajamento político no processo autoral, a ausência de critério consensual na legitimação artística, carência de investimentos privados na formação artística, atuação de legislações públicas no cenário criativo e exigência de embasamento tradicional na produção cultural, né? Então, para muitas pessoas, o grafite não é arte porque, como é uma arte popular e a arte muitas vezes fica ligada apenas à parte mais erudita da coisa, né? Para muitos isso não é arte. Então, qual que é a alternativa certa? É a alternativa B, a ausência de critério consensual na legitimação artística. Para alguns é crime, para outros é arte, para outros é vandalismo, então falta um pouco aí de critérios para definir isso daí. 5. Vamos lá. A estética corresponde ao ramo da filosofia que se ocupa das manifestações artísticas, buscando apontar, por exemplo, os diferentes critérios e modos como em diferentes momentos ou culturas se percebe e classifica algo como belo, suficiente ou agradável. Trata-se, assim, de uma forma de conhecimento que não nega a razão ao certo, mas que coloca em relevo a forma como ela se relaciona com a imaginação e com a sensibilidade. A partir do exposto acima, é correto afirmar: juntamente com a razão, a imaginação e a sensibilidade são fatores indispensáveis para a nossa apreensão do mundo e das coisas. B. A estética é o campo da filosofia que se ocupa da relação entre o pensamento e a religião. Na estética, a razão predomina sobre a sensibilidade e a imaginação. E D. O sublime e o agradável devem ser apreendidos de forma objetiva pelo raciocínio lógico. E na estética não há lugar para a razão, visto que ela se baseia na sensibilidade e na imaginação. Então, qual seria então a alternativa? O que tu colocou aí? Será que tu acertou? Vamos ver então qual que é a alternativa correta. É justamente a A, né? Juntamente com a razão, a imaginação e a sensibilidade são fatores indispensáveis para a nossa apreensão do mundo e das coisas, né? Essas questões são inerentes aí ao princípio estético, né? O princípio do que é belo. Beleza, pessoal? Então ficamos por aqui.
essa nossa aulinha aí teve o grande objetivo de trabalhar um pouquinho aqueles conceitos lá de arte que você está estudando esse bimestre. Espero que eu tenha ajudado vocês aí. Um grande abraço. Fui. Opa, mandaram bem filosofia, deu aquela pausa agora para você poder reabastecer água, pipoca, falar com alguém ali, esticar as costas e sentar para nós continuarmos, porque agora ainda é ele, é o professor Yuri, mas vem com o quê? Com história. E daqui a pouco eu entro com geografia, hein? Então tá preparadinho? Vai lá, pega o balde de pipoca, reabastece e senta, porque a história tá chegando com o professor Yuri. Rodou vinheta! E aí, galerinha do segundo ano, beleza? Voltando de férias aí, segundo semestre a toda, vamos começar aí com uma aulinha de história, beleza? Vamos trabalhar um pouquinho essa parte aí da segunda revolução industrial, a questão da expansão norte-americana, a questão ali relacionada ao período pós expansão napoleônica, o que aconteceu com a Europa. Vamos lá então, tá? Beleza? Vamos para a primeira questão aqui. O Congresso de Viena, tá? Em 1815, depois lá da expansão napoleônica, eles tiveram que fazer o Congresso de Viena, porque Napoleão Bonaparte fez uma bagunça lá na Europa, tá? Ficou decidida a restauração da monarquia absolutista. Essa revolta, essa volta ao poder, essa volta do poder das monarquias absolutistas provocou explosões revolucionárias em boa parte da Europa no decorrer do século XIX, dentre as quais pode-se citar o que aconteceu depois disso, né? Depois do Congresso de Viena. Então, a Revolução Francesa, essa a gente já descarta porque sabe que a Revolução Francesa ela foi antes, né, do Congresso de Viena. A unificação italiana, tá? Posterior. A revolta dos... Ali está um errinho ali, tá com S, tá? Mas é revolta dos cipaios, tá? Não sei o que era a revolta dos cipais, tá? Foi depois também, mas será que tem a ver com a questão do Congresso de Viena? Guerra do Ópio também aconteceu, é verdade, tá? Lá na China, entre Inglaterra e China. E a Confederação de Berlim, que foi quando eles fatiaram aí o continente africano e começaram o que nós chamamos de neocolonialismo, tá? Mas a gente tem que ver então com relação à questão do poder, né? O que seria decorrente dessa questão aí. E a questão que mais estaria de acordo era a unificação italiana, né? Que vai acontecer, só para você ter uma ideia, o Brasil é mais antigo que a Itália. A Itália vai se unificar aí em 1871, né? E boa parte dessa questão da unificação foi essas explosões aí que tiveram na Europa com relação ao princípio principalmente nacionalista, né? Do Estado-nação, da unificação dos reinos italianos, dos 38 principados da Alemanha, mais a Prússia. Então tudo aí vem nesse processo aí, tá? Vamos para outra questão, a doutrina Monroe, agora América, vamos lá. Em conjunto com outros fatores, assinalou o que mais tarde se configuraria no imperialismo norte-americano, auxiliando na consolidação dos Estados Unidos como uma das maiores potências mundiais do século XX. A questão política expansionista dos Estados Unidos está associada a quê? Ao desenvolvimento industrial britânico, será? Ao slogan América para os americanos, né? Melhor seria América para os norte-americanos, né? Porque eles achavam isso. C, já dei o spoiler.
ao apoio da intervenção europeia na América, ou era justamente o contrário disso, né? D, a propagação do American Way of Life, o estilo de vida americano. Isso existiu, mas será que foi nesse período? Né? E a política de expansão territorial concedida como a marcha para o oeste. Gurizada, não está errado quase nenhuma questão, mas aí tu tem que saber o que está ligado ao que foi pedido, o que era a doutrina Monroe. E o que está ligado à doutrina Monroe, gurizada, é a América para os americanos, ou melhor, a América para os norte-americanos, né? Nessa luta aí do neocolonialismo, né? Até os Estados Unidos ele não entrou tanto na África nem na Ásia, porque ele acreditava que o grande reduto dele era a América, né? E aí entra o conceito de América para os americanos, beleza? Então, questão certa, isso daqui era barbadinha, tá? 8. A resposta a respeito da Revolução Industrial é correto afirmar. Pode colocar tela cheia para nós. Foi desencadeada a partir da Inglaterra e esteve ligada também ao processo de transformação na estrutura agrária verificável desde o século XVI. B. Ocorreu devido à capacidade da coroa inglesa de desenvolver o livre comércio de acordo com os preceitos do mercantilismo. Tá? C. Transcorreu na Inglaterra devido à sua participação insular e à montagem de uma forte marinha mercante. D. Concentrou-se na Inglaterra devido à implementação do ensino público e universitário que permitiu o aperfeiçoamento da mão de obra. Será que era necessário? E E. Ocorreu graças aos lucros dos produtos agropecuários ingleses para os centros manufatureiros da Europa. Então, qual que seria a questão correta? E a questão correta é a A, né? Foi desencadeada a partir da Inglaterra, que esteve ligado também ao processo de transformação na estrutura agrária verificável desde o século XVI. Claro que foi um processo, né? A Inglaterra ela é a única que passa pela primeira Revolução Industrial e também ela vai ser uma das grandes precursoras da segunda Revolução Industrial. Né? Vai participar de todo esse processo. Só que esse processo é um processo que vem já lá de trás. Vamos então agora para a questão número 9. Tá? O preço do solo outorgado pelo Estado deverá naturalmente ser suficiente, isso é, bastante elevado, para impedir os trabalhadores de se transformarem em camponeses independentes, antes de que outros tenham vindo ocupar seus lugares no mercado do trabalho. Este preço suficiente não é, pois, em suma, mais do que um eufemismo, que dissimula o restante pago pelo trabalhador ao capitalista para obter licença de se retirar do mercado de trabalho e de ir para o campo. Então, o que eles estão falando aqui? Eles estão falando o seguinte, olha, a gente tem que cobrar bem cara a terra para os trabalhadores não terem dinheiro para comprar a terra. Tá? E para que a gente possa continuar tendo um bom fluxo de mão de obra e ter principalmente um exército de reserva. Isso aconteceu tanto na Europa quanto aqui no Brasil. O texto apresenta, então, uma crítica à política empreendida. A. Pelas nações mercantilistas, nas quais o Estado buscava intervir e controlar a economia colonial e de metrópole. B. Por Robespierre durante a época do terror, objetivando dividir as terras na aristocracia rural francesa. C. Pelo capitalismo durante a Revolução Industrial Inglesa, buscando garantir um fluxo na mão de obra para o trabalho nas indústrias.
e D, pelo capital monopolista no século XIX, quando os países capitalistas buscavam transformar os nativos afro-americanos em escravos. E E, pelo stalinismo, da maneira em que seu governo expropriava as terras pertencentes aos camponeses independentes. Olha que coisa interessante esse texto. Quer matar a questão? Dá uma olhadinha em quem escreveu o texto. Marx. Bom, se é Marx, o que Marx geralmente estava relacionado? Tá? A ideia da desigualdade social e a questão do trabalho. E foi um grande crítico de como que foi feita a Revolução Industrial. Então, quando tu sabe isso e dá uma olhadinha lá e vê que foi Marx que escreveu, então a questão certa é a questão C, né? Pelos capitais durante a Revolução Industrial Inglesa, buscando garantir um fluxo de mão de obra para o trabalhador das indústrias. Então, quer dizer, o que eles estão dizendo? Ó, tem que cobrar cara a terra, para que essa terra não possa ser comprada pelo trabalhador, para que a gente possa ter um monte de trabalhador, tá? E para que a gente possa pagar uma mão de obra baixa para ele, tá? Essa é a ideia, certo? Então, isso aconteceu em vários lugares, né? Aqui no Brasil nós tivemos a Lei de Terra, 1850, eu acho, por aí, né? Onde praticamente as pessoas mais pobres não tinham condições de legalizar suas terras, e essas terras foram tomadas e foram vendidas para outras pessoas que teriam dinheiro para comprar, né? E aí isso traz todo um transtorno que até hoje nós temos aqui no Brasil. Beleza? Vamos então agora para a última questão. A Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa no século XVIII e XIX. A foi marcada pela descoberta do ferro e do carvão. A foi marcada pela descoberta da energia elétrica e do uso do petróleo, combustível. Já A foi marcada pela internet, a globalização por meio da tecnologia. Então, segunda, primeira, terceira. Terceira, segunda, primeira. Segunda, terceira, primeira. Primeira, segunda, terceira. Ou terceira, primeira e segunda. Tá? Então, a primeira foi marcada pela descoberta do ferro e do carvão. A segunda foi marcada pela descoberta da energia elétrica e do uso do petróleo como combustível. Já a terceira foi marcada pela internet, a globalização por meio da tecnologia. E aí a gente já está lá, sei lá, eu acho que, não me lembro bem, é mais da área da geografia, mas estamos ali pela terceira, quarta revolução já. Então a questão correta é a questão D, tá bom? Então, gente, essa questão da Revolução Industrial aí está ligada também ao neocolonialismo, está ligada à disputa pela África e da Ásia, porque imagina o seguinte, na primeira Revolução Industrial tu tinha só a Inglaterra. A partir da segunda Revolução Industrial, tu vai ter França, tu vai ter Itália, tu vai ter Alemanha, tu vai ter Bélgica, tu vai ter Estados Unidos, tu vai ter Japão. Então, amplia-se muito o número de pessoas produzindo. O que foi necessário? Conseguir mais matéria-prima e também mais mercado consumidor. Nessa brincadeira aí, né, tu teve todo um processo de colonização que acabou desestruturando continentes inteiros, tá? E boa parte dos problemas que nós temos hoje, tanto na África, principalmente na África, tem a ver com esse processo de colonização. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês aí a resolver essas questõezinhas, explicar um pouquinho, tá bom? Ficamos por aqui, é isso. Fui. Muito bem, você já foi ali e matou todas as questões de filosofia,
questões de história e para fechar nossa noite de humanas, chegou a hora da geografia. E geografia é comigo mesmo. Nem tem outra vinheta para a gente ir direto e daqui a pouco você ir lá descansar e estudar, enfim, fazer outras atividades. Então vem comigo porque nós vamos falar de geografia. Queridos alunos do segundo ano, você percebeu, né, que esse ano é geopolítica, assim, olha, pesadona para nós estudarmos. Nós já falamos de urbanização, industrialização, falamos de globalização e a globalização vai continuar nos acompanhando até o final do ano, mas agora a gente vai para alguns aspectos geopolíticos, tá? Então, na sua apostilinha do terceiro bimestre, nós começamos falando sobre a relação de Estado, poder, falando um pouquinho sobre o poder da ONU, já estudamos a ONU, mas vamos falar agora da relação de poder da ONU. Vamos falar de algumas questões geopolíticas do século XX, século XXI e depois entramos em outros assuntos como, por exemplo, né, capitalismo e socialismo. Mas na aula de hoje eu foquei boa parte dela na primeira unidade da apostila sobre a geopolítica dos séculos XX e XXI e falando um pouquinho lá do capitalismo, introduzindo esse assunto. Então vem comigo, vamos para as questões aqui na tela comigo. Questão número 11. Assinale a alternativa correta a respeito da nova rota da seda chinesa. Tá lá na sua apostilinha isso. Pensa num tema que pode aparecer nos vestibulares da vida, no Enem. A China vem ganhando um grande destaque a partir, né, da virada do século XXI. Não só a China, né? O tema BRICS está na mídia. O tema BRICS está na mídia. Desde 2001, o termo BRIC foi cunhado, depois virou BRICS, destaca os países que são novas potências regionais no século XXI. Então foi criado em 2001 por O'Neill, né, um economista, jornalista, e depois disso o mundo geopolítico começou a olhar com maior cuidado e maior integração para Brasil, Rússia, Índia e China, e mais tarde para a África do Sul. Tanto que agora estão discutindo uma ampliação desse grupo. Mas dentro do bloco do BRICS se destaca a China, que lá nos anos 70 passou por uma reforma política onde o socialismo, né, à beira do colapso, foi reorganizado pelo Estado, abrindo parte do território para o capital, para o capitalismo, criando ali as Zonas Econômicas Especiais, as ZES. Depois disso, a economia chinesa começa a se reestruturar, atraindo capital, atraindo multinacionais interessadas em mão de obra barata, impostos mais baixos e infraestrutura de logística. Mas com o tempo, o próprio governo chinês acaba investindo para a produção de tecnologia local, para o crescimento da classe média, e hoje nós temos a China como uma potência, que além de ser produtora das multinacionais americanas e europeias, também tem hoje as suas próprias multinacionais, a sua tecnologia própria, que tem uma classe média gigantesca, a maior classe média do mundo, que também é consumidora. Dito isso, vamos falar um pouquinho da nova Rota da Seda. Hoje a intenção da China é aumentar ainda mais a sua presença econômica, seus produtos, mas também a sua importância geopolítica. E como ela faz isso? De várias formas, mas a nova Rota da Seda, ela está associada à expansão da infraestrutura de transporte, que já elimina, né, que já atende esses os dois pontos que a China quer expandir. Primeiro, melhorando a infraestrutura na África, na Europa e também na América, eles tentam na América, os produtos chineses chegarão mais rapidamente. E segundo, usando o capital, o dinheiro chinês para financiar essas obras de infraestrutura, eles conseguem uma maior influência política nessas regiões. Então a geopolítica, né, ocupando espaço que geralmente é da América do Norte, dos Estados Unidos da América. Beleza? Então vem comigo aqui, vamos ler. Sobre essa nova Rota da Seda. Permite projetar a China como potência mundial ao conectar mais da metade da população do globo por meio de corredores econômicos transcontinentais. B. Promove a abertura da China para a economia de mercado ao buscar parcerias comerciais estrangeiras como principal estratégia de desenvolvimento do país. Bom, isso aqui já estava acontecendo, mas será que é isso que está dentro né? Exemplifica a ambição geopolítica da China de dominar o mercado asiático, disputando as zonas de influência
com a parceria transpacífica idealizada pelo governo Trump, né, o governo anterior, e fortalece a participação chinesa no BRICS ao privilegiar investimentos em infraestrutura física e digital para seus países membros e representa uma iniciativa de intercâmbio tecnológico com a África e com a Eurásia para criar elos logísticos facilitadores da exportação de commodities chinesas. E aí, qual a alternativa correta? Coloca no chat, eu quero ver a participação de vocês. Qual? Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1 e foi. Projetar a China como potência mundial, geopolítica, ao conectar mais da metade da população do globo por meio de corredores econômicos transcontinentais. Essa infraestrutura que ela está financiando é justamente para criar ali um corredor rápido de exportação. Professor, mas a última também fala um pouco sobre isso. Intercâmbio tecnológico com a África, sim, até com a África, está aumentando um pouco isso, mas não é o ponto principal. Mas onde você consegue ver o grande erro, né, o grande distrator na E? Exportação de commodities chinesas. Vocabulário. Estava falando para o primeiro ano, estava dando aula do primeiro ano nos primeiros horários, e eu falei que o vocabulário geográfico é importante. Tá? Muitas vezes o conhecimento de uma definição pode te salvar no vestibular. Commodity é um produto primário, ou seja, matéria-prima, produto agrícola, que é fundamental para a economia global. São produtos primários, de extrativismo mineral ou de agricultura, que são vendidos e cotados internacionalmente em bolsas de valores. Por exemplo, minério de ferro, minério de cobre, a platina, a soja, o milho. São produtos básicos, agrícolas e extrativistas, mas que o preço é cotado internacionalmente. Isso não é o que a China exporta, por isso que está errada a E. Eu estou falando isso porque eu percebi que vários alunos foram na E. Eu acredito que se perderam um pouquinho nisso. E dava para confundir um pouco mesmo a A e a B, a A e a E. O que é uma função, inclusive, do vestibular. Ver se você consegue interpretar corretamente ali a alternativa. Deu para entender? A China não é uma grande exportadora de commodities. O Brasil é. O Brasil é exportador de soja, de milho, de minério de ferro. A China é exportadora de produtos industrializados, com alto valor agregado. Por isso que não pode de jeito nenhum ser a E. Belezinha? Conseguimos aqui compreender a questão da nova Rota da Seda. Vamos então para a questão número 12, Hong Kong, ali no Mar da China, ali próximo também, geopolítica bem atual. Então Hong Kong foi devolvido ao governo da China depois de 155 anos de domínio britânico. Lá no final dos anos 90, na virada do século, devido a um acordo entre o governo britânico e a China, Hong Kong, que era um território ultramarino da Inglaterra, voltou a pertencer à China. Porque lá no passado, antes do domínio britânico, Hong Kong já pertencia ao Império Chinês, ao território da China. Então foi feito um acordo e foi devolvido. Só para que você entenda o contexto histórico e que também está lá na sua apostila. Tá? Sobre o estado político da ilha hoje, é correto afirmar o quê? Vamos lá. É um estado soberano, que desde que se tornou independente do Reino Unido, em 1997, então ele é soberano, independente. É uma região administrativa de soberania chinesa, mas possui um status especial. Mesmo sendo chinesa, ela tem um governo com um pouco mais de autonomia do que as outras regiões da China. É uma região encravada no território chinês, mas de soberania britânica. A própria enunciado já te afasta disso. Tá? É uma região administrativa atrelada a Taiwan, porém possui status especial. Taiwan é um outro caso. Ainda que a China não reconheça, é considerado um Estado independente. E aí, qual a alternativa correta? Lá na sua apostilinha tem a resposta, inclusive, dessa questão, hein? Vamos lá? 5, 4, 3, 2, 1 e foi uma região administrativa especial, tá? Ela pertence à China, mas o governo local de Taiwan, imagine no Brasil, como se fosse um governo estadual, mas lá é província. O governo local ele tem um pouco mais de autonomia. É uma região que fica numa zona econômica especial, aberta ao capital, e o governo ele tem mais poderes do que as províncias, que não possuem o mesmo status. Então, a população de Taiwan, aliás, de Hong Kong, ela tem um pouco mais de liberdade. Porém, ultimamente, a grande discussão é que a China vem pressionando o governo de Hong Kong,
que tecnicamente é mais, mais autônomo, para responder, digamos assim, mais no cabresto, para ser mais submisso ao governo central chinês. Por isso que esse tema voltou a ser discutido, porque Hong Kong está sofrendo pressão para ser mais, digamos assim, submisso ao governo chinês, inclusive diminuindo a liberdade de expressão. Lembrando que o governo chinês não é democrático. Deu para entender? Então vamos lá. Questão número 13. Aqui nós temos que analisar. SpaceX, hein? Aqui, para quem quer prestar aquele vestibular pesadão ali, né, para entrar nas Forças Armadas. Questão 13. A chamada Estratégia de Ascensão Pacífica, adotada pela República Popular da China, tem causado instabilidade na bacia do Pacífico, pois alguns países são indiretamente afetados pelas pretensões chinesas. Sobre as implicações advindas dessa estratégia, considere as seguintes afirmações. 1. A reincorporação de Taiwan é uma das principais prioridades da política externa chinesa, mas o governo taiwanês e a população do arquipélago rechaçam fortemente essa ideia. E aí? Verdadeiro ou falso? Tá? Opa! Não era para ir? Foi, desculpa, já dei a resposta ali, Davi. Nossa, que falha. Mas acontece, né? Sim, pessoal, é verdade. Há uma pressão hoje da China para dominar politicamente Taiwan, que se tornou um paraíso fiscal, se tornou ali a sede de grandes corporações financeiras. Mas o governo e a população resistem, tanto é que existe uma série de protestos em Taiwan que são divulgados pela mídia internacional. Inclusive, né, o ano passado, o próprio governo americano fez algumas movimentações mandando comitivas para Taiwan e a China, né, se sentiu desagradada por isso, se sentiu desacatada por isso, fazendo manobras militares no mar, nessa bacia do Pacífico, que é o mar da China, próximo a Taiwan, que é uma forma de ameaçar. Tá? 2. Nós já vimos ali, né? Conforme sua estratégia, Pequim não admite negociar com Taiwan a aplicação do modelo de uma nação, dois sistemas, como fez nos casos relacionados a Hong Kong e Macau. Também é verdadeiro. A China está obstinada quanto a isso. Países como Vietnã, Filipinas e Malásia têm manifestado preocupações geopolíticas em relação à pretensão territoriais de Pequim no Mar do Sul da China, em menor proporção, porque não há uma intenção da China de dominar esses países. Então, oficialmente, os Estados Unidos, que são os principais fornecedores de armamentos para a defesa do arquipélago, sempre reconhecem a independência de Taiwan. Tá? Então, está ali, 1 e 3 são corretos. Lembrando que Vietnã e Filipinas não estão ameaçados de serem dominados pela China, mas da instabilidade provocada na região, visto que se ocorrer uma guerra ali, né, um conflito ali, a própria circulação de mercadorias desses países vão ser prejudicados. Lembrando que Malásia, Vietnã são grandes exportadores também de produtos eletrônicos. Na sua casa, com certeza, você tem alguma coisa lá made in Vietnã, camisetas, né, roupas de marca. Então, ali a tensão também provoca uma estabilidade econômica. Muito bem, desculpa, dei a resposta antes. Vamos lá, então, para a 14ª questão. Então, agora entramos lá no comecinho do próximo módulo, capitalismo, né? A respeito do capitalismo informacional, que é, né, o último modelo que nós temos. Lembrando que o capitalismo, ao longo da história, se reinventou conforme o seu contexto histórico, social e econômico. Analise as afirmações a seguir. O grande símbolo do sistema capitalista informacional, a partir da sua constituição, é a Bolsa de Valores, pois é nela que o fluxo de capital, bem como as ações de títulos, é negociado. E aí? É nesse modelo? 2. No capitalismo informacional acontece divisão do trabalho e a fabricação em série, que provoca um aumento da produtividade e da capacidade de produção, caracterizado pela terceira revolução industrial. Foi na terceira revolução industrial, meio técnico informacional. 3. O capitalismo informacional tem como referência as empresas de tecnologia que se desenvolvem no Vale do Silício, Califórnia, a partir do final do século XX. Informacional, tecnologia. O capitalismo informacional corresponde ao conjunto de transformações provocadas pela revolução tecnológica sobre a dinâmica socioeconômica do mundo. Então a tecnologia mudou a sociedade, a forma de se relacionar. E 5, no capitalismo informacional, as relações econômicas entre os países são mediadas através do neoliberalismo. E aí? Quero ver a participação de vocês. Coloca no chat.
E aí, Davi, estão participando, Davi? Estão participando? O pessoal está meio paradinho aqui, então, mas né, naquele jeito hoje. E a resposta correta é 3, 4 e 5 são verdadeiras. Bom, vamos lá então. Por que a 1 e a 2 não são verdadeiras? Então, o grande símbolo do sistema capital informacional é a Bolsa de Valores? Não. Isso é uma fase anterior, que acabou ali com a crise de 29 da Bolsa de Valores. Lá nossa apostilinha está explicando melhor isso, né? Então, a Bolsa de Valores foi o símbolo, né, do capitalismo financeiro, da época das bolsas de valores. Hoje ainda é importante, não deixa de ser. As próprias ações de empresas de tecnologia do Vale do Silício, né, estão lá, ajuda a valorizar, agregar valor à marca, mas não é o grande destaque. O grande destaque é o que? A tecnologia. São as redes de comunicação, a globalização informacional, onde eu consigo comprar um produto lá da China, exportar para a América do Norte, para a Europa de uma maneira muito mais fácil, muito mais rápida, usando sistemas de transporte e comunicação na circulação da informação. No capitalismo informacional, acontece a divisão do trabalho e a fabricação em série, que provoca o aumento da produtividade, da capacidade de produção? Não, isso também é a fase anterior, é o capitalismo industrial. Isso também é lá na fase do capitalismo industrial. Então, na verdade, são característicos do capitalismo, só que de épocas distintas. Então, a 3, a 4 e a 5, né? Referência a empresas de tecnologia, corresponde ao conjunto de transformação provocada pela tecnologia sobre a dinâmica socioeconômica mundial, e as relações econômicas entre os países são mediadas através do neoliberalismo, onde prevê ali que o mercado, né, ele deve ser totalmente livre e ele não respeita, né, as multinacionais não respeitam os limites nacionais. As multinacionais são mais poderosas do que os estados nacionais. Por isso que você consegue encontrar um produto de um país aqui, mas você não consegue entrar nesse país. Pessoas não têm a mesma dinâmica de produtos nesse modelo. Deu para entender? Ok? Vamos então para a última questão, né? Também ali dentro desse contexto, usando inclusive a palavra neoliberal, que foi uma das alternativas que nós já discutimos ali, o vestibular do Albert Einstein, né? Para entrar lá na área médica. A partir dos anos de 1980, onde o capitalismo informacional vai ganhar força, o neoliberalismo, né? A palavra neoliberalismo, passou a ser bastante empregada, sobretudo com a finalidade de caracterizar políticas econômicas que, entre outras ações, ampliavam a legislação trabalhista. E aí? Neoliberalismo prevê mais direitos trabalhistas, fechar o mercado interno aos produtos estrangeiros, ou seja, proíbe a venda, a exportação, a importação só pode comprar produtos nacional, né? E estatizava os setores estratégicos, o Estado fica grande, maior no neoliberalismo? E aí, será, né? Não combina, mas vamos lá. Estabelecia um mecanismo de controle cambial, suprimiam benefícios e vantagens fiscais, ou seja, o mercado livre mesmo, estatizava o setor bancário. Opa, estatizar. Liberalismo, né? Liberalismo combina com estatizar? Não quero dar resposta, né? E desenvolvia um programa de apoio a pequenas e médias empresas, o governo bancando empresas. É neoliberal? É liberal? Celebravam pactos sociais com os setores sindicais, eliminavam barreiras alfandegárias, apoiavam os programas internacionais de proteção ambiental e defendiam aumentos salariais reais aos trabalhadores. Beneficiar meio ambiente, beneficiar a sociedade, trabalhador, é algo do neoliberalismo? Ter essa função mais social? E reduziam drasticamente os encargos fiscais. Então, vamos cortar imposto, vamos deixar o mercado, né, ser mais livre. Estimulava a atividade de lucros das grandes empresas. Então, aqui já é o contrário de benefício social. Realizavam privatização, que é o contrário de estatizar. Estatizar é pegar o privado e tornar governamental, público. Privatizar é o contrário. Pegar o que é público, uma empresa pública, e vender para iniciativa privada. E promoviam a desregulamentação dos mercados, ou seja, o governo não tem que ficar interferindo no mercado, não tem que criar nada disso. O mercado, com essas condições, vai se desenvolver. Então, quem for mais forte sobrevive. E aí, qual é a do neoliberalismo? Está no chat, está ali comigo? Então, se você leu com bastante afinco e lembra basicamente de liberalismo e neoliberalismo, você com certeza marcou a alternativa T. O neoliberalismo é marcado por Estado mínimo. O Estado não tem que ter empresa, o Estado não tem que gerar renda, ele tem que não atrapalhar. Ele tem que diminuir o encargo,
estimular as grandes empresas, e a ideia é que a partir disso a população vai estar empregada, vai gerar benefícios através da liberdade econômica. Deu para entender? Então, assim nós encerramos a noite de humanas no Chave do Enem, né? Nossa aulinha aqui, você pode estar assistindo de manhã, tarde ou noite, mas você esteve aqui comigo. Um forte abraço. Lembrando, semana que vem recomeçamos o ciclo com linguagens. Literatura e língua portuguesa, simuladinho aberto para que você possa fazer. Então vem comigo, mesmo que semana que vem, dia 7, seja um dia especial, essa live vai estar lá com você, para você acompanhar ao vivo e também acompanhar no seu tempo, rever quando quiser, estudar para a prova, estudar para o vestibular, compartilhar com quem você quiser. Então, um forte abraço e tchau!